E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo abordando o desempenho do Cruzeiro a cada campeonato brasileiro. E hoje é dia de falar da edição de 2011, né? Que foi um campeonato que o Cruzeiro definitivamente não foi bem, quase terminou rebaixado, mas se salvou na última rodada com aquela goleada épica pra cima do Atlético. E é justamente por isso que vale a pena falar desse Brasileirão, porque o futebol que a gente apresentou foi horroroso, o Cruzeiro foi abaixo da crítica durante quase todo o torneio, mas pelo menos teve aí um episódio muito feliz, que dá nome ao canal inclusive, e que é um dos grandes momentos aí da história do Cruzeiro. Esse foi o time do Cruzeiro utilizado na estreia contra o Figueirense, tá? Treinados aí pelo técnico Cuca. A gente jogou com o Fábio no gol, a zaga com o Gil e Léo, lateral direito foi o Marquinhos Paraná improvisado, na esquerda jogou o Gilberto, o meio campo tinha Leandro Guerreiro e Henrique como volantes, Roger e Montijo como meias, e no ataque o Alisson e Thiago Ribeiro. Vitorino, Naldo, Vitor, Diego Renan, Pablo, Fabrício, Everton, Dudu, Anselmo, Ramon, Ortigosa e Farias também foram jogadores bem utilizados nesse início de campeonato, né? Ou pelo menos no primeiro turno como um todo. Alguns deles inclusive deixaram o clube na virada para o segundo turno, mas a gente fala daqui a pouco. O Cruzeiro iniciou a trajetória contra o Figueirense no Orlando Scarpelli e perdeu por 1-0. O único gol foi contra do Marquinhos Paraná, mas ele nem teve culpa, né? Porque o Fábio acaba saindo, soca a bola na cabeça do Paraná e ela entra, foi o único gol nesse dia. Segunda rodada, o Cruzeiro empata com o Palmeiras na Arena do Jacaré. O Luan abre o placar pro Palmeiras com esse belo chute cruzado. E esse jogo tem um gol perdido do Anselmo Ramon sem goleiro, né? Que ele meio que trupica na bola e não consegue fazer o gol. Mas o mesmo Anselmo Ramon já no finalzinho consegue dar um empate pro Cruzeiro depois de aproveitar a cobrança de escanteio e completar ali já perto da rede. Terceira rodada, o Cruzeiro foi enfrentar o Fluminense lá no Rio de Janeiro e perdeu graças a 2 gols de Rafael Moura, né? O He-Man abre o placar pro Fluminense, o Anselmo Ramon empata pra gente, mas o mesmo Rafael Moura faz o segundo nesse chute cruzado, que o Rafael tava muito mal posicionado, inclusive. Aí o Cruzeiro recebe o Santos na Arena do Jacaré e parecia que a gente ia vencer, né? O Montijo abre o placar pro Cruzeiro em cobrança de pênalti, mas o Santos empata já aos 44 do segundo tempo com esse gol do Borges que aparece ali pra fazer de cabeça. Mais uma rodada sem vitória quando a gente enfrenta o América também na Arena do Jacaré. O Cruzeiro até sai na frente com esse gol do Fabrício, mas num lance de sorte o América empata com o Fábio Júnior e fica nesse 1-1. O Cuca deixa o comando do Cruzeiro e Joel Santana assume como nosso treinador. A estreia foi boa contra o Coritiba na Arena do Jacaré e a gente vence. Depois do pênalti sofrido pelo Dudu, o Montijo vai pra cobrança e abre o placar pro Cruzeiro. O Coxa empata com o Marcos Aurélio, já aí faltando 10 minutos para acabar o jogo, mas logo depois mais uma assistência de Dudu e o Montijo dá a vitória pra gente por 2-1. Rodada seguinte, o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco lá em São Januário e consegue uma grande vitória por 3-0. Nosso primeiro gol é marcado pelo Leandro Guerreiro, né, que cabeceia aí depois do escanteio batido pelo Montijo. O próprio Montijo dá tranquilidade ao Cruzeiro já aos 44 do segundo tempo, ele dá essa caneta maravilhosa no Dedé e toca no canto aí na saída do Fernando Praz. Esse é um gol que definitivamente vale a pena a gente ver o replay, porque nessa época aí o Dedé já era chamado de mito, né, era já um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e o próprio Dedé vai depois cometer um pênalti também em cima do Ortigosa. O Roger é quem vai pra cobrança e fecha o placar Cruzeiro 3-0. Aí o Cruzeiro recebe o Grêmio na Arena do Jacaré e emenda a terceira vitória consecutiva graças a 2 gols de Montijo. O primeiro ele pega esse cruzamento do Fabrício e acerta de primeira aí, um belíssimo arremate. E no segundo ele recebe o passe para trás do Alisson e acerta outro chute maravilhoso, ela ainda pega no travessão antes de entrar. E nesse momento parecia que o Cruzeiro faria um bom campeonato brasileiro. Rodada seguinte a gente vai enfrentar o São Paulo no Morumbi e obviamente perde. O Dagoberto abre o placar para o Tricolor, o Marlos faz o 2-0 e o Cruzeiro desconta com o Alisson no segundo tempo, mas não tem força para buscar o empate. Rodada seguinte, Cruzeiro e Bahia na Arena do Jacaré, a gente se recupera e volta a vencer, e dessa vez quem brilhou foi o Alisson, tá? Ele marca os 2 gols do Cruzeiro, o primeiro acertando esse belo chute, o Bahia empata nesse gol do Jobson, marcado com muita sorte também, e o Cruzeiro consegue a virada já no segundo tempo. Nesse lance que o Ortigosa bateu para dentro e o Alisson chegou ali dividindo com o zagueiro, o gol foi dado pro Alisson, ganhamos por 2-1. Aí o Cruzeiro vai pegar o Corinthians lá no Pacaembu e o Cruzeiro passou um aperto nesse jogo, o Corinthians foi bem melhor, mas a gente ganhou com esse golaço do Alisson batendo de muito longe, né? A bola entrou ali meio por cobertura no goleiro Renan. Rodada seguinte, Cruzeiro e Atlético Goianiense e o Cruzeiro perde por 2-0 lá no Serra Dourada. Os 2 gols da partida são marcados pelo Felipe, né? Que jogando pelo Goiás, pelo Náutico, pelo Atlético Goianiense, não importa onde ele tava, ele sempre fazia gol no Cruzeiro. Rodada seguinte, o Cruzeiro recebe o Botafogo na Arena do Jacaré e acaba
perdendo por 1-0, o único gol é marcado aí pelo Louco Abreu nessa batida já no segundo tempo. E o Cruzeiro perde mais um jogo em casa para um time carioca quando recebe o Flamengo, tá? O único gol nesse dia é marcado pelo David, sacramentando aí a lei do ex, né? E o interessante, né, nessa história é que o Flamengo estava com 8 derrotas seguidas quando ganhou esse jogo do Cruzeiro. Aí temos um Cruzeiro e Internacional lá no Beira-Rio, e o Cruzeiro até sai na frente com esse gol do Anselmo Ramon, mostrando oportunismo, mas o Inter empata ainda no primeiro tempo com o D'Alessandro batendo pênalti. Em cobrança de falta, o Andrezinho faz o 2-1 pro Colorado e o Leandro Damião faz 3-1 para eles. Com essa bela cabeçada aí, não tinha nada pro Fábio fazer no lance. O Cruzeiro consegue descontar com o Leandro Guerreiro no fim, mas acaba realmente 3-2 pro Inter. Aí o Cruzeiro consegue uma das suas poucas grandes atuações e goleia o Avaí por 5-0. Nosso primeiro gol é marcado pelo Fabrício nesse chute cruzado, o Anselmo Ramon faz 2-0 pra gente. O terceiro gol é marcado pelo Montijo na cobrança de pênalti, mas a jogada que origina o pênalti é maravilhosa. O glorioso Elton Felipe, né, que é um zagueiro que até jogou no Atlético, ele perde a bola, vai atrás, faz o pênalti, derrubando aí o Wellington Paulista e ainda é expulso. Aí o Montijo fez o 3-0. No segundo tempo o Cruzeiro marca o quarto com o Thiago Ribeiro e o quinto gol é um golaço do Ortigosa, né, que corta aí, bate de canhota lá no cantinho, um belíssimo gol, e foi um dos poucos, né? O Paraguai fez apenas 4 gols com a camisa do Cruzeiro, mas pelo menos foram bonitos. Rodada seguinte, o Cruzeiro vai à Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense e perde por 2-1. O Marcinho abre o placar pro Furacão e todos os vídeos o Marcinho faz gol no Cruzeiro também. O Wellington Paulista empata pra gente aí com esse gol de cabeça, mas o Kleber Santana dá a vitória pro Atlético Paranaense já aos 44 do segundo tempo. Finado Kleber Santana, né, que acabou sendo uma das vítimas lá daquele acidente com a Chapecoense. Rodada seguinte, o Cruzeiro recebe o Ceará e ganha no sofrimento por 1-0. O único gol da partida é marcado pelo Montijo em cobrança de pênalti. E no último jogo do primeiro turno, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético na Arena do Jacaré, só com torcida do rival. E é um clássico que o Montijo ganha praticamente sozinho, né? Ele marca esse primeiro gol, tocando aí na saída do Renan Ribeiro e completando pro gol vazio. O Atlético consegue o empate no segundo tempo com esse chutaço aí do Felipe Souto, mas já nos 43 do segundo tempo, jogada individual do Montijo, ele bate de fora da área, o goleiro Renan Ribeiro engole um frango aí, e assim o Cruzeiro consegue o triunfo no clássico, né, que foi muito importante pra gente não ser rebaixado depois. Ao final dessa 19ª rodada, o Cruzeiro estava em 7º lugar na tabela, com 27 pontos conquistados, e fazendo uma campanha decente, né, até mantendo ali alguma esperança de chegar à vaga na Libertadores, embora a gente tivesse 5 pontos atrás do Palmeiras. E esse é o time do Cruzeiro que entra em campo na partida contra o Figueirense, no primeiro jogo do retorno, um time bem modificado, com o Rafael no gol, a zaga com Léo e Cribari, o lateral direito era o Gil Bahia, um jogador então revelado na base, e o lateral esquerdo foi o Everton. No meio campo, 3 volantes, Marquinhos Paraná, Fabrício e Charles, o Roger como um meia e os atacantes Seba e Anselmo Ramon. Seba também cria da nossa base. Nesse momento o Cruzeiro tinha negociado alguns atletas, como o zagueiro Gil, o atacante Thiago Ribeiro, o meia Dudu. Também chegaram alguns jogadores ao Cruzeiro, né, como os atacantes Key, Risson e Bobô. E o Wellington Paulista, que começou o Campeonato Brasileiro no Palmeiras, tinha voltado do empréstimo, né, e já era uma opção. Inclusive ele já fez gol naquele jogo contra o Furacão. O Montijo era titular do time, mas nesse jogo especificamente contra o Figueirense ele não atuou. E quando a bola rolou foi um desastre, né, porque o Figueirense abre o placar com esse gol do Júlio César ainda no primeiro tempo, e o Elias faz 2-0 ainda no primeiro tempo. Esse jogo foi no Ipatingão. O Charles, que tinha acabado de chegar, desconta pro Cruzeiro, dá ali uma esperança, mas no início do segundo tempo o Wellington Nem faz boa jogada individual e marca o 3-1 pro Figueira. O Júlio César vai fazer 4-1 para eles e o Cruzeiro até marca mais um gol novamente com o Charles, mas fica nesse 4-2 mesmo, e essa partida marca inclusive a demissão do técnico Joel Santana, que deixa o comando do nosso clube, que passaria a ser treinado de forma interina pelo Emerson Ávila. A primeira partida do Ávila foi até boa, né? O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo, o Palmeiras abre o placar com esse gol do atacante Luan, que depois jogaria aqui no Cruzeiro, e o Montijo empata pra gente faltando 5 minutos para acabar o jogo. O Gilberto comete um pênalti, quem vai pra cobrança é o Marcos Assunção, e o Rafael defende esse pênalti. Apesar de ter virado um traíra, a gente tem que ressaltar que o Rafael fez algumas boas partidas também quando precisou jogar nessa campanha do Cruzeiro. Jogo seguinte, Cruzeiro e Fluminense lá em Uberlândia, e o Fred abre o placar pro Fluminense em cobrança de pênalti. Já no segundo tempo, o Marquinho faz 2-0 pro Tricolor, e o Montijo até desconta pro Cruzeiro, né? O jogo acaba 2-1. Jogo seguinte, Cruzeiro e Santos na Vila Belmiro, e mais uma vez a gente perde, mais uma vez com o gol do Borges. Valendo ressaltar que nesse jogo o Montijo perdeu um pênalti, inclusive. Rodada seguinte, temos um Cruzeiro e América na Arena do Jacaré, e essa partida fica 0-0. Enquanto isso, o Cruzeiro vai perdendo posições na tabela. Rodada seguinte, Cruzeiro e Curitiba lá no Couto Pereira, o Marcos Aurélio abre o placar pro Coxa Branca. Na época eram treinados pelo Marcelo Oliveira
Oliveira, inclusive, tá? O segundo gol do Coritiba é marcado pelo Bill e o Cruzeiro desconta já no segundo tempo com esse gol do atacante Bobô, mas acabou 2-1 pro Coritiba mesmo. Aí o Cruzeiro recebe o Vasco na Arena do Jacaré, tem uma atuação horrorosa, perde por 3-0. O Diego Souza marca os 3 gols da partida, um deles com esse humilhante chapéu que ele aplica aí no goleiro Fábio. Foi um dia para esquecer e que marcou aí a saída do Emerson Ávila também, que deixou de ser o técnico do time principal e chegou Wagner Mancini. A estreia é contra o Grêmio lá no Olímpico e o Cruzeiro perde por 2-0, tá? O Rafael Marques faz o primeiro gol do Grêmio e o Escudeiro marca o segundo. Aí o Cruzeiro recebe o São Paulo na Arena do Jacaré, faz um jogo muito louco, tão louco que quem abre o placar pro Cruzeiro é o possante Keirson, que se antecipa para completar aí o cruzamento da esquerda. O São Paulo empata já no segundo tempo com o gol do Cícero. O Dagoberto vira o placar pro time paulista nessa jogada que a defesa do Cruzeiro ficou só assistindo até ele finalizar com categoria. O Charles empata o jogo pro Cruzeiro, dá uma esperança de virada, mas logo depois o São Paulo volta à frente com o gol do lateral esquerdo Juan. 3 minutos depois, já no finalzinho da partida, o Cruzeiro consegue empatar novamente com o Anselmo Ramon. O jogo fica nesse 3-3 e nessa partida o Fábio defende um pênalti que foi batido pelo Luiz Fabiano. Rodada seguinte, Cruzeiro e Bahia se enfrentam lá em Pituaçu e a partida fica 0-0. Aí o Cruzeiro recebe o Corinthians na Arena do Jacaré e o Cruzeiro perde esse jogo por 1-0 graças ao gol do Paulinho já no segundo tempo. O Cruzeiro até teve chances nesse jogo, poderia ter conseguido um resultado melhor, mas vacilou demais nesse dia. Rodada seguinte, já com todo mundo com medo de rebaixamento, é Cruzeiro e Atlético Goianiense na Arena do Jacaré e o time de Goiás abre o placar com esse gol do lateral esquerdo Thiago Feltri. O Cruzeiro empata com esse gol do Ernesto Farias, que tinha sido afastado pela direção do Cruzeiro, foi reintegrado depois e dá um empate pro Cruzeiro nesse momento. O Atlético Goianiense volta a ficar na frente do placar com o gol do Felipe e o Cruzeiro consegue uma virada improvável. O Anselmo Ramon empata pra gente já aos 25 do segundo tempo e 4 minutos depois o mesmo Anselmo Ramon marca um gol espetacular, um chute no ângulo aí, garantindo 3 pontos muito importantes pra gente num dia muito louco, tava chovendo, tava frio. Mas na rodada seguinte o Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo lá no Rio de Janeiro e perde por 1-0. O único gol da partida, assim como no primeiro turno, é marcado por Louco Abreu. Aí o Cruzeiro visita o Flamengo lá no Engenhão e a gente até começa bem a partida, tá? O Anselmo Ramon abre o placar pro Cruzeiro aos 23 minutos. O Cruzeiro tem um pênalti para cobrar logo depois, quem vai pra bola é o Vitorino e manda no travessão. E aí que o caldo começa a entornar, logo depois o David empata pro Flamengo com esse chute de longe que bateu na trave, voltou no Fábio e entrou. A sorte definitivamente não estava do lado do Cruzeiro. Já no segundo tempo o Flamengo vira em mais um gol do David, dessa vez se aproveitando depois da cobrança de escanteio. Esse foi um dia realmente pro Fábio esquecer da carreira dele, que foi uma atuação muito ruim. E aí o Flamengo marca 3 gols com o diabo. Thiago Neves marca o seu primeiro gol nesse chute cruzado, faz o segundo de cabeça depois do cruzamento aí do volante Muralha, e depois dessa cagada do Fábio que erra o passe aí, o Thiago Neves toca por cima do nosso goleiro e fecha o placar em 5-1. Como eu disse, foi um dia pro Fábio esquecer e com essa goleada o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento na 33ª rodada. Nosso jogo era contra o Internacional, que fazia uma campanha mediana, né, brigando ali por vaga na Libertadores, e o Cruzeiro ganha por 1-0 graças a esse gol de Ernesto Farias. Inclusive eu sou muito grato a esse cidadão por esse gol aí, que o Inter até teve um jogador expulso no início do segundo tempo, mas ainda assim o time do Inter era muito melhor que o nosso, e foi um sofrimento desgraçado até o último minuto quando a gente pôde comemorar a vitória, que tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento, isso porque o Ceará perdeu pro Santos dentro de casa, então a gente foi ali a 37 pontos. Na rodada seguinte o Cruzeiro foi enfrentar o Avaí lá na ressacada, o Avaí que era o lanterna virtualmente rebaixado, e o Cruzeiro não conseguiu vencer, tá? Inclusive quase perdemos, né? Esse jogo acabou 0-0, mas o Cruzeiro pelo menos se manteve fora da zona de rebaixamento porque o Ceará perdeu seu jogo. Na 36ª rodada, o Cruzeiro recebeu o Atlético Paranaense e era um jogo que, se a gente vencesse, praticamente mataria esse adversário, né? Porque o Cruzeiro chegaria a 41 pontos e deixaria o Furacão com 37, mas quem abre o placar nesse dia é o Atlético Paranaense com mais um gol do Marcinho. Esse definitivamente deve ter saído do Cruzeiro com muita raiva. O Cruzeiro consegue empatar no finalzinho do primeiro tempo com um gol de cabeça do Charles e fica nisso. Eu lembro que a volta da Arena do Jacaré nesse dia foi extremamente deprimente, porque ficou aquela sensação de que a gente perdeu a oportunidade de se salvar, e o jogo seguinte era justamente contra o Ceará lá em Fortaleza. O Vozão abre o placar aos 20 minutos de partida com esse gol do atacante Osvaldo, e inclusive na época o Cruzeiro especulava muito tentando a contratação, né? Ele acabou indo pro São Paulo, mas a gente empata com o gol do Anselmo Ramon aí de cabeça 3 minutos depois, o que deu uma certa tranquilidade, porque pelo menos a gente seguia à frente desse oponente. No segundo tempo o Cruzeiro consegue a virada com esse gol do Ortigosa, né, que completa ali perto já da linha fatal. Com esse triunfo o Cruzeiro chegava a 42
32 pontos, deixava o Ceará com 38, ou seja, vencendo o Cruzeiro não corria mais risco de cair. Só que no finalzinho do jogo, 36 do segundo tempo, Daniel Marques empata o jogo para o Ceará, o placar fica em 2-2 e aí ficou tudo para a última rodada, Cruzeiro e Atlético. E só mostrando a tabela para ver qual era o cenário. O Cruzeiro estava fora da zona de rebaixamento. Se o Cruzeiro perdesse para o Atlético, Ceará ou Atlético Paranaense vencessem, a gente cairia. E aí virou história, é sempre bom a gente relembrar, o Cruzeiro sem Fábio, Montijo e Marquinhos Paraná, os três suspensos pelo terceiro amarelo. Marcamos o primeiro gol logo aos 8 minutos, né? Boa jogada do Anselmo Ramon pelo lado direito, ele cruza e o Roger completa. Atuação espetacular do meia, inclusive. O Cruzeiro faz o segundo gol com o Leandro Guerreiro aí nessa cabeçada depois da cobrança de falta do Roger, né? Falta lateral também. O 3-1 vem com o Anselmo Ramon, depois que o Wellington Paulista recupera a bola do Hever, bate pra dentro. O Anselmo domina, faz o jogo de corpo, manda o Leonardo Silva lá na puta que pariu e bate de canhota entre as pernas do Renan Ribeiro. E ainda no primeiro tempo, né, aos 45 minutos, o Fabrício marca o quarto gol pra gente, depois que ele arranca com essa bola, vai conduzindo, puxa pra dentro e bate no canto, a bola ainda desvia no Richarlison antes de entrar. O quinto gol do Cruzeiro é do Wellington Paulista, depois dessa jogada espetacular do Roger pela ponta direita, faz o cruzamento e o Wellington cabeceia, né, a bola acaba encobrindo o goleiro Renan. Leonardo Silva ainda tentou tirar, mas não conseguiu evitar, a bola entrou realmente. O Atlético desconta com o Hever, faltando 30 minutos para acabar a partida. No momento que tomamos esse gol eu fiquei com medo, não vou negar, porque eu tava com o cu na mão com esse time do Cruzeiro do jeito que a gente era ruim. E o gol da tranquilidade vem já nos acréscimos, né? O Everton marca depois da boa jogada do Ortigosa pelo lado esquerdo, ele toca para dentro, o Everton completa, a bola ainda pega ali na defesa do Atlético e vai todo mundo para dentro do gol. Com essa goleada maravilhosa, o Cruzeiro fechou o Campeonato Brasileiro em 16º lugar com 43 pontos conquistados. O Ceará perdeu seu jogo pro Bahia, mas o Atlético Paranaense ganhou, né? Então se o Cruzeiro tivesse empatado, a gente não cairia por causa do saldo de gols. Mas se tivéssemos perdido pro Atlético Mineiro, de fato o Cruzeiro seria rebaixado para a Série B. Nosso artilheiro nessa edição foi o Montijo, que marcou 12 gols, seguido pelo Anselmo Ramon, que balançou as redes 10 vezes. Esse não é o melhor dos brasileiros para relembrar, né? Definitivamente a campanha do Cruzeiro foi muito ruim, principalmente no segundo turno, mas o bom é que tudo acabou bem, né? A gente conseguiu se salvar, aplicou uma goleada histórica no rival, e nesse momento pelo menos não sabíamos o que era disputar uma Série B, né? Coisa que infelizmente vamos ter que experimentar nessa temporada 2020 se a pandemia deixar. Eu acho importante a gente relembrar desses episódios ruins, dessas derrotas e tudo mais, porque é isso que dá graça para as nossas vitórias, né? Daqui a 2 domingos, por exemplo, teremos um ótimo campeonato para relembrar, que foi o título de 2013. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para manifestar as suas opiniões, suas lembranças dessa temporada. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!